Bom dia, pessoal. Hoje, segunda-feira, 10 de junho de 2024. Estamos aqui vivos e isso é motivo de grande alegria para nós, porque a vida é uma dádiva do Senhor. Hoje eu quero falar um pouquinho do conceito de resiliência. Quando a gente fala de resiliência, a gente fala da mola, né? A mola, ela é achatada e quando se solta ela volta a se expandir, né? E a resiliência é a capacidade que a gente pode ter de, de se reconstruir depois de uma situação adversa, né? Ah, eu acho muito preocupante ouvir alguém falar assim que as coisas só dão certo na sua vida, porque o que eu tenho visto é gente em aperto. A minha vida mesmo é difícil, né? Ela é organizada, mas ela não é fácil. Ela é cheia de lutas. Volta e meia tem lutas, e quando passa um tempo assim sem luta eu já começo a ficar esperto, porque não é o normal, né? Mas desde criança a minha vida é uma vida de muita luta, uma vida muito difícil. Tudo é difícil na vida. E eu quero contar uma história que aconteceu na minha vida agora recentemente. E para isso eu quero deixar uma palavra que está lá em 1 Samuel 22. Então, Davi, o maior rei da história de Israel e um personagem arquetípico formidável, porque era um cara que era um homem segundo o coração de Deus e que se metia em muita confusão, como a gente, né? Então, nessa ocasião aqui, Davi, objeto e alvo da inveja do rei Saul, teve que fugir e foi ficar num lugar lá que eles chamaram de Caverna de Adulão, escondido com o pai, com a mãe e os irmãos que foram lá, e homens insatisfeitos, enfim. A história é bem legal. Mas o bacana disso aí é assim, que ele saiu da caverna e foi para um reino chamado Mispa, e falou assim para o rei: por favor, deixe que meu pai e minha mãe venham para cá e fiquem com você até o que eu saiba o que Deus vai fazer por mim. A dependência de Davi de Deus era uma coisa formidável, né? Ele errava, ele acertava, mas ele tinha muita dependência de Deus. E essa palavra hoje é para você que está em aperto. Para você que está em aperto. O meu sogro tinha uma palavra que ele dizia assim: só vem as pingas que eu tomo, não vem os tombos que eu levo. E essa é a realidade da vida da gente, né? E então, no ano de 2020, quando veio o problema daquela pandemia lá sobre nós, eu estava indo a pé daqui para casa, e já vinha aquele rumor de que ia fechar tudo, de que o troço era grave e tal. E me veio uma alegria muito grande no meu coração. E eu disse: puxa, como é que pode vir uma alegria numa iminência de uma catástrofe dessa, né? E aquela alegria no meu coração era pelo seguinte: eu falei, puxa, mais uma oportunidade para a gente ver o quanto a gente depende de Deus e o quanto que Deus cuida de nós a cada dia, porque uma porcaria de um negócio que na época se dizia que era por causa que um chinês comeu um morcego, é, podia trazer tanto transtorno para o mundo inteiro, né? Bom, dependência de Deus. E aquilo me trouxe alegria, porque eu sabia que podia acontecer tudo, né? Mas que Deus estava no controle daquela situação e ia acontecer o que Ele quisesse. E eu tinha um plano para minha vida, que a minha vida assim, ó, eu vou contar várias coisas dela, e não é para expor minha vida e nem para querer ser doutrinador de alguma coisa, mas para tentar ajudar aqueles que não têm nenhum plano. Talvez eu possa ajudar você a traçar algum plano, né? Ah, então, quando eu era mais novo, eu me preocupava muito o que minha mulher e meus filhos iam fazer se eu morresse. Não morri, graças a Deus. Hoje os filhos estão formados, minha mulher já amadureceu muito, a situação é outra, né? Já não me preocupo tanto, porque se eu for embora hoje,
que nem eu falo sempre nos vídeos aqui, minha única preocupação hoje é com a minha salvação. Tem que estar cada dia ligado, porque se Deus me chamar hoje, eu tenho que estar em ordem, né? Bom, então, eu tinha planejado uma coisa. A presidente do Brasil era a dona Dilma, que foi tirada de lá porque estava quebrando o país. Mas era a dona Dilma. E na época havia uma expectativa previdenciária. Vocês querem falar de injustiça? Quando eu comecei a trabalhar lá em 1987, a minha expectativa era que em 30 anos eu ia me aposentar pelo INSS e ia se utilizar, se não me engano, as 36 últimas contribuições minhas para fixar o meu provento, né? Aí nesse tempo foi mudando, já não podia mais me aposentar com os 30 anos, já eram 35. Aí já não podia mais me aposentar com os 35, daí já tinha que ter 65 de idade. Aí já não era os 36 últimos anos, daí era os 80%. E agora já não é mais, agora já nem sei mais se eu vou conseguir me aposentar algum dia pelo INSS. Mas faz parte da nossa vida, né? Então, no tempo da dona Dilma, eu tinha assim, eu pensei, eu compro alguns imóveis, que foi, Deus me deu a oportunidade para alugar, e fiz assim. Aí guardei um pouco de dinheiro que eu tinha lá e tinha a expectativa do meu INSS. Esse era o planejamento da minha vida ali por 2015, 2014, mais ou menos. De repente, Dilma saiu, veio o Temer e já teve uma reforma previdenciária que não atingiu os militares e suas pensões maravilhosas para as filhas solteiras e casadas e tudo, vitalício com o salário integral, não atingiu os juízes com seus salários maravilhosos lá e aposentadorias integrais, não atingiu as grandes aposentadorias, mas pegou aonde? Pegou na pensão e na aposentadoria do Marco e provavelmente na sua, né? Então se eu morresse, a Antonieta já não ia receber a minha pensão, mas sim metade da minha pensão. Pense bem, a despesa da minha casa é a mesma, o condomínio é a mesma, a luz praticamente o mesmo e tal. Reduz muito pouco se eu não estiver lá. Mas a Antonieta não recebe a pensão que eu tiver, ela recebe metade porque mudaram. E eu também já recebo menos. Então, bom, enfim, mudaram a regra do INSS, que é a tal da reforma. Aí, a pandemia correndo solta naqueles dias, e o meu dinheiro que eu tinha investido lá começou a diminuir. Dia após dia eu ia olhar e tal, diminuindo. E aquilo me trouxe um desconforto muito grande, porque eu sempre trabalhei com poupança, né? Eu nunca admiti que o dinheiro que eu tinha investido lá ia diminuir de valor, e estava diminuindo. Aí surgiram as oportunidades da renda variável. E lá foi o Marco estudar a renda variável. E fiz uma pós-graduação em mercado financeiro, né? Fiz uma pós-graduação, porque agora eu consigo fazer aqui em Guarapuava mesmo e tal. Fiz, comecei a estudar. E aí hoje eu comecei a investir em empresas e mudou a formatação da minha vida futura, né? Eu já falei para vocês, Deus tem o controle de tudo, mas algumas coisas Ele deixou para nós. E a gente tem que ter responsabilidade e tem que ir fazendo as coisas acontecerem. E é muito legal, um dia eu faço um vídeo aqui ensinando alguns conceitos básicos disso, e é com o que nós temos trabalhado lá, né? Mas mudou. Por que eu quero dizer isso para vocês? Pelo seguinte, porque durante a vida a gente tem uma expectativa, mas quem sabe dos planos para as nossas vidas é Deus. Então, muitas coisas durante a nossa vida vão mudando e a gente tem que fazer igual o GPS, né? Recalcular a rota e ir para frente. Aí isso nós vamos chamar de resiliência, né? Como o Davi. Davi foi se reinventando durante toda a sua vida, porque ele estava lá, de repente tinha uma condição muito favorável e de repente estava num buraco de novo. E ele tinha que se reerguer, se reinventar. Esse negócio de ações aí de empresa é muito interessante. Tem um conhecido, família conhecida aqui, que venderam uma fazenda, isso lá para os anos 2012, talvez, 2010, 2012, eu não sei bem se é. E o cara ficou com o dinheiro da família lá administrando e comprou tudo em ações da Petrobras, né? Na época que o Lula falou para todo mundo investir lá e comprar ações, inclusive usando o FGTS, porque vinha o pré-sal,
E todo mundo ia ganhar muito dinheiro com aquilo. Bom, aí na época do petrolão, a Petrobras praticamente virou pó. Virou a empresa mais endividada do mundo, o pessoal saqueou a empresa e tal. E aquelas ações da Petrobras passaram a valer muito pouco. E esse coitado, ele investiu todo o dinheiro da família nas ações da Petrobras. E o cara se suicidou. Foi lá numa árvore lá e se suicidou. Bom, acontece que hoje, se vocês olharem as ações da Petrobras, elas estão nas suas máximas, né? E pagando dividendos maravilhosos. Então, se o cara tivesse tido paciência e esperado, tinha recuperado todo o dinheiro dele e ganha muito mais, né? Então, durante a vida, a gente encontra muita dificuldade. Talvez você mesmo esteja em aperto hoje e não saiba o que fazer com isso. Mas, por meu exemplo particular, de recalcular a rota, né? E ir estudar, ir atrás de fazer alguma coisa para ver o que a gente pode fazer no futuro. Pelo exemplo negativo do coitado do meu conhecido lá que se desesperou e se suicidou. E pelo exemplo que a gente tem da vida de Davi, que volta e meia estava numa situação muito boa e volta e meia estava em aperto, duas verdades eu deixo hoje para vocês. Uma, a gente tem que estar esperto, não pode se desesperar e tem que ter consciência de que na vida nada é fácil. Embora para alguns pareça, mas essa não é a realidade, a gente não pode contar com isso, né? Essa é a primeira verdade que eu vou deixar hoje aqui. Nunca desista. Vá estudando, vá trabalhando, vá lutando, vá atrás e que as coisas vão dar certo para você e para sua família. E a segunda e mais importante é essa que vem de Davi, né? Por favor, deixe que meu pai e minha mãe venham para cá e fiquem com você, até que eu saiba o que Deus vai fazer por mim. Essa dependência de Deus, ela é fundamental, porque Deus tem um plano, tem uma história escrita para a sua vida. Você consegue sair dessa história? Possivelmente. Se você agir contrário à palavra de Deus, você vai colher frutos que não eram para você colher. Não era do plano de Deus que você colhesse esses frutos aí. Está dentro do arbítrio, né? Por isso que eu acho que não existe livre arbítrio, né? Mas arbítrio. Então, se você usar o seu arbítrio para sair do plano que Deus tem para sua vida, você vai colher alguns espinhos que não eram previstos, né, por Deus. E você vai ter que recalcular a sua rota pelo GPS até voltar para o caminho que ele traçou para você. Então, assim, voltando às duas verdades. A primeira, lute, vá atrás, reescreva. Se você se desviou, se as coisas não deram certo, procure entender o que está acontecendo, procure trabalhar, estudar, se cuidar para voltar para o trilho, digamos assim. E dependa de Deus. Ore a cada dia, não deixe de orar, não desista, porque Ele tem um plano para a tua vida. Vejam o que Davi falou aqui, eu vou insistir nisso, né? Até que Deus saiba o que Deus vai fazer por mim. Ele vai fazer alguma coisa por mim, Ele vai fazer alguma coisa por você. E a gente tem que estar andando no trilho como um trem que anda certinho ali, para chegar certinho nesse caminho. Se o trem descarrilha, ele afunda. Aí você precisa de um monte de guindaste para ir lá e puxar aquele treco pesado e colocar ele de novo no trilho para ele poder ir chegar no caminho. Mas Deus quer o melhor para você. É por aí. Deus te abençoe, um bom dia e uma boa semana.